O Anderson Salles. A palavra amiga que tem poder de mudar a sua vida. Conta pra mim o que te fez chorar. Nunca mais, te fez chorar, nunca mais. Alô, meu povo! Chegando até aqui, meu cavalo refugou, deu 4 pulos para trás e quase me derrubou. As ondas do YouTube vêm anunciando, não se assusta não. Aqui é o Anderson Salles e a Mônica Damasceno que vem chegando. Tchê, 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 tchê. Oh, gente, que bom estar com vocês. Estamos completando 30 dias do nosso canal novinho. Vamos devagarzinho com Deus e com Nossa Senhora. Quero lembrar que nós estamos aí querendo bater a nossa campanha. 500 inscritos. Se inscreva, espalhe essa boa nova. Vocês ouviram e viram por algumas redes sociais, Facebook, também vocês viram também aí no Instagram, no WhatsApp, a chamadinha que eu fiz com a Mônica na oportunidade que ela foi lá na rádio. A gente compartilhou um pouco de vida, de fé e de esperança. A Mônica está aqui hoje no canal Salles Cowboy do Rádio. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Salles. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Mônica, a sua história, eu devo confessar que eu fiquei encantado, pus o título lá no meu Facebook, fiquei encantado com a história dessa mulher. E você que está aí agora nos vendo, que talvez está passando por um momento de saúde delicado, uma crise financeira, está passando por um problema espiritual, psicológico, até mesmo uma depressão, está angustiado e está pensando, não tem jeito mais para mim. Esta mulher que está do meu lado vai te provar que tem jeito sim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mônica, antes de você começar, eu vou ler essa palavra e nós vamos, depois você vai ficar à vontade para falar para os nossos queridos que estão para você aí que está vendo agora o testemunho da Mônica. Olha só a palavra que está aqui, Isaías 43. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não se submergirão. E se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Palavras do Senhor, graças a Deus. E aqui, Mônica, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó. Esse Jacó nós podemos pôr o nosso nome, o meu nome, o seu nome. Mônica, mas conta pra gente o que aconteceu na vida da Mônica. Bom, Salles, em 2009, eu fazendo assim os exames, né, que eu começando falar desde o início um pouquinho, eu Sim. sempre fui bem magrinha, né, e eu tinha um sonho de assim ganhar uns quilinhos, né, ao contrário das meninas, das mulheres de hoje, né, querem perder, né, que querem perder. Então eu tive a oportunidade de fazer uns exames para poder ver qual um tipo de vitamina que eu poderia estar tomando. Sim. E ganhar os quilinhos tão desejados. Certo. E fazendo esses exames de rotina com o Dr. Alisson na Santa Casa e depois com o Dr. Antônio Cia Neto na Endossom. E você trabalhava muito, né? Trabalhava. Nessa época eu tinha 2 empregos, né? Eu trabalhava na escola Célia Lemos, na escola estadual Célia Lemos, das 6 ao meio-dia. E na parte da tarde eu trabalhava no centro da cidade e alternava, né? Entre passação de roupas e faxina. Certo. E chegava em casa
já no final da tarde, início de noite, né? E era uma vida muito corrida. Correria total. Correria total. E é igual eu te falei, eu tinha tempo para tudo, de menos para mim e para Deus. Que muitas das vezes eu sou devota de Nossa Senhora da Badia, mas muitas das vezes eu não tinha tempo para rezar. Eu rezava, na maioria das vezes, arrumando as coisas na minha casa, depois que eu chegava do trabalho. E através desses exames que eu fiz no dia 9 de setembro de 2009, Sim. eu fui diagnosticada com câncer de cólon retal. Um câncer. É um câncer. E eu falo que a palavra câncer é muito difícil. Na época, eu havia falar mais na televisão. Você não conhecia? Eu não conhecia ninguém que fazia tratamento de câncer. Eu não convivia, né, assim, com ninguém. Então, para mim, era uma coisa muito distante. Como eu estava apenas com 36 anos de idade, eu acho que no auge, né, da vida, e tudo muito corrido, muito jovem, Continua jovem. e sem nenhum caso na família. Então, assim, eu fui pega totalmente de surpresa por esse diagnóstico. E quando você recebeu essa notícia, o médico chegou para você, falou assim, é câncer. E como é que ficou o coração da Mônica? Olha, Ele já ali imediatamente já falou assim, você vai ter que tratamento não é aqui, você vai ter que ir para Barreto, é um procedimento. Como que fica a cabeça de uma pessoa, como você ficou? a secretária de lá, ela, sempre que ela me vê, ela fala assim que nunca me esqueceu. Porque, para mim, ali naquela hora que eu recebi aquele diagnóstico, para mim era o fim. Tinha acabado ali, naquele momento. O doutor sempre falava para mim assim, olha, seu câncer é nova, seu câncer está apenas no início, você pode tratar em Belo Horizonte ou Uberlândia, mas eu vou te passar para Barretos, tudo que vem, de novo, em relação ao câncer, é para Barretos, você tem uma grande chance de cura. Só que o doutor falava para mim, eu olhava para ele e imaginava assim, olha, ele está me acalmando, né? Porque ali, naquela hora eu não tinha esperança de viver, né? Então o próprio diagnóstico para mim em si já era uma certidão de óbito, na minha maneira de pensar. Você já se sentiu destruída com aquela notícia? Com certeza, com certeza. E sem esperança nenhuma de recuperação. Olha só, gente. Sem esperança, meu Deus. Eu falo que sempre quando eu vou contar a minha história, o pessoal fala que é forte, um pouco forte, assim, porque eu fui para casa com 2 filhos, né? O Michel Matias estava na época com 17 anos, o Hugo Emanuel com 5. E eu fui para casa, conversei com eles, passei para eles do que estava acontecendo, mas comecei um processo de preparação para ficar eles sem mim, né? E já me preparar para a morte, né? Literalmente, ali você começou a desanimar a ponto de se preparar literalmente para a morte. Me conta como que você... Foi esse processo de entrega total assim que você sentiu já... Poxa, eu já não vou ter mais chance, então já está concluindo aqui. Foi um ponto definitivo, que você se entregou a ponto de se preparar literalmente. Literalmente, porque eu falo assim que Deus é maravilhoso. Que por mais que as pessoas pensam ou em alguma coisa relacionada a Deus, eu tenho certeza que Ele sempre pode nos surpreender.
eu fui embora para casa, eu não tinha forças para levantar, eu fiquei desde o dia do diagnóstico até o primeiro dia que eu fui para Barretos, eu fiquei de cama. Eu lembro que eu levantei para ir na prefeitura, para arrumar as coisas para o TFD, e igual eu te falei, eu recebi uma visita na minha casa que me orientou que eu fosse na Rainha da Paz, que lá vendia umas palestras do Fábio de Mello, que foi onde também eu comecei a tirar forças para entender o processo do tratamento, mas ao mesmo tempo me preparar para a morte. Tanto faz para mim, né, me preparar eu para morrer, quanto os meus filhos. Porque meu filho mais velho, ele nunca tinha entrado numa loja para comprar um par de sapato. Ele cuidava do menor e estudava, enquanto eu trabalhava e resolvia as coisas fora de casa. Muito bem. E a partir desse ponto que você foi, alguém falou para você, vai lá na rádio, na Rainha da Paz, compra, que eu me lembro a época que a gente vendia esse material de evangelização, essas palestras. Você foi lá e comprou ali, né, sem esperança já, uma palestra do Padre Fábio de Mello. Quer dizer, você começou a ouvir a palestra do Padre Fábio de Mello e algo em você foi mudando. Até você está com o livro dele aqui, se você quiser mostrar para a câmera, é o título... Quando o sofrimento bater a sua porta. Exatamente o tema que ele estava colocando nessa palestra. Isso. Ele, aqui nesse livro, ele explica o processo do sofrimento, como a gente sofrer, por que sofrer, né? E buscar a fé, né? Ele fala também do quanto a fé fica fragilizada no sofrimento, mas de onde a gente tem que buscar para poder conseguir, né, ir em frente. Eu lembro que a primeira palestra que eu trouxe, eu coloquei no computador e fiquei deitada na cama ouvindo a palestra, né, assistindo a palestra. E foi através daí que eu comecei a buscar as forças para poder entender um pouquinho do porquê aquilo comigo naquele momento. Me ajudou muito também nesse sentido. Certo. A partir desse momento, você começou então a seguir em frente, se levantou. Foi através desse processo que eu comecei a me levantar. E ao mesmo tempo que eu me levantava para poder buscar fé e fazer o tratamento e explicar para os meus filhos todo o processo que eu iria passar, eu comecei também a me preparar para a morte, que foi o caso que eu te falei, que teve o dia que eu fui na serralheria aqui e pedi para que fizesse uma cruz, né, escrito reservado. Fui até a prefeitura na época e fiz a posse de um terreno no cemitério lá em Silvano, né, que é onde que eu falo que eu escolhi, né, para ficar depois que fizesse a passagem, porque é o que eu estava me preparando no momento. Literalmente, então, vocês que estão nos acompanhando, a Mônica se preparou realmente para a morte, a ponto dela descobrir, depois que ela descobriu que estava com câncer, ela realmente começou a desistir, mas em um determinado momento, nessa caminhada, vamos dizer, nessa entrega que ela estava fazendo, vamos dizer, para a escuridão, se entregando para a morte, e começou tudo ali com essa mensagem do Padre Fábio de Mello, que de alguma forma, em um determinado momento, você começou a mudar, né? É verdade. É muito bom esse livro, onde ele explica todo o processo, né, que nós temos que passar. Muitas coisas é fruto, o que passamos é fruto do, né, que estamos escolhendo. Eu falo assim que é muito forte uma passagem que fala no livro, porque eu comecei a fumar com 17 anos de idade. E graças a Deus, durante o tratamento eu consegui parar de fumar. Mas no livro fala que muitas pessoas que são diagnosticadas, principalmente com câncer,
eles ficam procurando o porquê. Ele fala em dois sentidos. Que enquanto a pessoa procura o porquê, a própria palavra porquê dificulta muito em ele achar a resposta. E outra coisa, ele fala que a gente é assim, você faz o ato e não pensa na consequência no futuro. Que se uma pessoa que fuma a vida toda e no final da vida ela é diagnosticada com câncer, ela vai perguntar a Deus, mas por que comigo, por que eu? Mas ele não está vendo que talvez ele mesmo colaborou com aquilo, né, para aquele próprio diagnóstico. As suas escolhas, né? Ajudou para colaborar também, né? Verdade. A vida, a qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Certas bebida, o cigarro, tantas coisas que provocam, né? Substâncias que podem provocar o câncer. Mas, muito bem, Mônica, então você, nesse tratamento que você estava fazendo, você já conseguiu uma graça já, que foi a libertação do cigarro. Graças a Deus. E aí conta pra gente como é que mais aconteceu. Olha, comecei o tratamento em Barretos, né, Salles, fiz 28 sessões de radioterapia, fiz 5 sessões de quimioterapia. Felizmente, meu cabelo não caiu, porque minha quimio era uma mais fraca, devido, né, o diagnóstico ser um câncer. Eles falam assim, lá em Barretos, que tem mais de 100 tipos de câncer. Então, eles falam assim, tem uns que é uma cobrinha, tem uns que é mais lento, tem uns que é mais suave. Então, o meu câncer, assim, ele não era um câncer tão agressivo, né? Então, eu fiz 2 cirurgias, onde eu usei a bolsinha de colostomia por 1 ano, depois eu fiz a reversão, né? Hoje, é igual eu falei para você aquele dia na rádio, hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida 99,9% normal do que eu passei. Não ficou sequela? Ficou uma pequena sequela. Uhum. Né? E voltando lá na história dos quilinhos, que eu falo assim que Deus é maravilhoso, porque hoje eu já estou com 66 quilos, mais ou menos. Uhum. E na época, em busca do ganhar um peso a mais, com o início do tratamento, com o diagnóstico, com toda aquela pressão, né, de estar com câncer, porque você estar com câncer é muito difícil. Porque o câncer era assim, além dele falar câncer, a gente já leva o próprio nome à morte. Fora os olhar, porque eu falo assim, o câncer não é fácil, porque você consegue decifrar pelo olhar das pessoas, né? E nesse processo eu fui para 49 quilos. 49 quilos. Isso, no decorrer do tratamento eu fui para 49 quilos. Que na época que eu queria engordar um pouquinho, eu tinha 55. Puxa vida, então você tinha aquela vontade de ganhar peso depois dessa notícia que te tirou o chão mesmo, né? Que você estava diagnosticada com câncer. Você perdeu então, você ficou bem magra. Bem magra, além Quer dizer, mais uma coisa que você está enfrentando. Mais uma coisa, eu falo assim que foi numa época, 2009, foi na época que estava fazendo muito sucesso as mulheres mais cheinhas, né? E eu ainda tinha mais aquela dificuldade até de ver televisão, devido à minha magreza. Tive que adaptar por as roupas, usava só mais vestidinho de manguinhas, muito raro usar calça. E a única coisa que eu me identificava era quando eu ia em Uberlândia e os manequins de shopping. Então, a única que eu me identificava assim um pouquinho, porque para mim era muito difícil estar com câncer naquela idade, com 36 anos, com 2 filhos, todos 2 menores, e uma coisa assim que eu descobri por acaso, né? Não sentia nada, não tive nenhum sintoma.
fiz todo o tratamento, passei por todo o processo e posso falar assim que eu sou como que eu vou dizer? Vencedora. Uma vencedora, porque também, por mais que as pessoas passavam mal depois do tratamento, eu posso dizer assim, eu sou uma privilegiada, porque eu nunca senti nada. Antes do diagnóstico, no tratamento em si e hoje, graças a Deus. Assim, então eu não sinto nada. As pessoas falam assim, mas como você descobriu que você estava com câncer? Eu falo, fazendo os exames lá, né, que eu tinha normais, mas até então não sentia nada. Muito bem. Gente, essa Mônica Damasceno, você que está nos acompanhando, assistindo o nosso vídeo aqui no canal Salles, Cowboy do Rádio, e esse é o projeto Palavra Amiga no YouTube. Bom, você contou pra gente um pouquinho da sua história, resumidamente, e como foi o resto do processo aí, que você também teve uma graça, que você era muito tímida, e você recebeu uma graça de ser liberta também dessa timidez, né? A Mônica, a gente fala com ela, ela se emociona de lembrar as bênçãos que Deus fez na vida dela. É verdade, Salles. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia, as duas eu tinha que ficar 40 dias sem poder dirigir. E quando eu fiz a primeira cirurgia, que foi quando eu comecei a usar a bolsa de colostomia, foi uma época difícil, né? Porque eu tinha 2 empregos, então eu tinha toda uma estrutura. E devido ao tratamento, eu fui... quando eu cheguei da cirurgia... Sim. Ela está emocionada, gente, porque imagina quando você conta algo, principalmente que marcou muito a vida dela, foi um divisor de água na vida dela, ela se emociona muito, porque é parte da vida dela, parte da história dela. Porque a Mônica, ela renasceu de novo e ela vai chegar a esse ponto, e ela está tentando aqui, embargada, mas isso mostra também que não é brincadeira. Ela está contando aqui, extraindo do coração algo para passar para você aí, para você mesmo, que está pensando em desistir, que está falando eu não aguento mais, está reclamando por uma coisa pequena. Presta atenção. E aí, Salles, eu tinha muita dificuldade de ficar na minha casa e que eu morava quando eu recebi o diagnóstico e ficar olhando para as paredes. Eu acho que é por aquele processo que eu fiquei deitada na cama, esperando os dias de ir para Barretos, e eu mudei de casa. Você mudou de casa? Mudei de casa. Aí eu tinha a minha casa, né? E eu aluguei por um valor menor e aluguei uma casa, né, que custava mais caro um pouquinho e tinha todo o tratamento. E quando eu cheguei, né, da cirurgia, eu precisei ir para Romaria trabalhar de táxi, né, em agosto lá. Sim. Para poder complementar a minha renda. E eu era muito tímida mesmo. Só que lá eu falo que a minha tia brinca comigo que a Nossa Senhora ficou com a minha timidez. Porque eu tive que perder a timidez lá, porque para mim encontrar os pacientes os romeiros para me trazer em casa, eu tinha que perguntar, né? Você é de onde? Vai para onde? Eu vou para Patrocínio, eu vou para Monte Carmelo, eu vou para Uberlândia. Então, 2 finais de semana que eu fiquei lá, eu falo que minha timidez ficou lá. Olha só. Nossa Senhora, da Badia. Recebeu uma graça, né? Recebi outra graça, que é uma coisa que eu levava desde novinha, né? A questão da timidez. Muito bem. E aí o tempo foi passando, na graça de Deus, você continuou o tratamento? Eu fiz a cirurgia, né? Depois de 1 ano, eu fiz a cirurgia de reversão,
né? Tirei a bolsinha e tudo. Na época foi bem difícil, né? Mas eu tinha que ter alimentação balanceada e toda uma estrutura. E quando foi a gente lá em Barretos, quando a gente ou qualquer outro lugar que a gente faz o tratamento de câncer, geralmente eles passam pra gente assim, ó, quando você fica o tratamento estabilizado, você vai vir de 6 em 6 meses, de 1 ano em 1 ano, ou de 5 em 5, né? Então, eles falam que lá a pessoa nunca deixa de ir lá mais no hospital. Faz uma manutenção. Faz uma manutenção, né? Uma prevenção. E eu sempre fazia as ressonâncias, tomografia. E chegou, então, a época do julho, né, de 2015, que foi a época de eu repetir todos os meus exames, né? Sim. Ressonância, tomografia, raio-x. E na época eu fiquei um pouco apavorada, porque na hora de fazer os exames, e teve um doutor que focou muito, né, nesse sentido aqui. Certo. Chamou o outro da sala, eu lembro direitinho, e lá eles não falam nada pra gente na hora do exame, né? Então você vai, faz o exame, vem, pega o resultado daqui 15 dias. E eu lembro que eu vim e fiquei muito ansiosa para aquele dia. A minha prima Márcia, a gente estava arrumando para ir para a Romaria de Barraca. Sim. A gente foi até a Romaria, fizemos toda a armação lá das barracas, dos carros de boi. E eu voltei e falei para ela, Márcia, eu te ajudei, eu vou para Barretos, eu vou passar no médico. E isso já estava fazendo essa manutenção, de repente o médico chega, te repara, olha, chega a te tocar para te... o ultrassom, né? Ultrassom, né? E, bom, e eles não falaram nada. Não falaram nada. Certo. Né? Aí, a hora que você termina, eles falam, olha, agora você vai para casa, daqui 15 dias, você volta, que aí já é outro setor, já é outro médico que te vai atender com os resultados em mãos, né? Sim. E foi o que eu falei para Márcia. Falei, Márcia, eu vim aqui, nós fizemos toda a estrutura aqui de ficar na festa de agosto da Romaria de Barraca, igual é a tradição da família. Mas, Márcia, vai depender do resultado dos meus exames. Porque você sabe que eu estou fazendo acompanhamento em Barretos. Eu acho que se o médico falar para mim assim que eu vou começar um novo tratamento, talvez eu não tenha forças de vir. E assim ficou a estrutura montada e eu fui para Barretos, passar no médico. E na hora que eu cheguei no consultório, o doutor falou para mim, olha, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e a outra ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? E eu fiquei na hora assim, né? Assustada, preocupada. Porque até então já estava com aquele foco do ultrassom, né? De um médico chamar o outro, aquela tensão toda. E eu falei, olha, doutor, então, a ruim primeiro, né? Ele falou para mim, a ruim é que você está com uma pedra na vesícula. Você vai procurar um médico na sua cidade e vai fazer a cirurgia. E eu fiquei pensando, então, a boa é voltar daqui 6 meses ou 1 ano, que é o de praxe, né? E a boa, tá preparada? Falei, estou preparada. Ele falou, olha, a boa é que a partir de hoje, olha só, você está de alta do Hospital de Barretos. E eu falo graça, hein? Que graça, que bênção. E Amém. Eu falo que se há pessoas Glória a Deus. que acreditam em milagre, você é um milagre. Eu sou um milagre. Porque muitas pessoas voltam daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos. E ele não, ele falou para mim, você está de alta. Daqui 2 anos e meio, você vai fazer um exame na sua cidade. Se porventura der algum problema, ou um dia se der algum problema, você é aqui desse hospital. Mas hoje você está curada
e você está de alta do hospital de Barretos. Amém. Então, eu vim embora e fiquei de cama. De tanta felicidade. De tanta felicidade. E eu falo assim que... Glória a Deus, né? O momento que eu estou vivendo agora, que já eu chego, que encontro pessoas que falam que não acreditam em Deus. Tá? A gente tem que respeitar as crenças, as religiões e tudo. Mas assim, jamais, não vou falar não acreditar em Deus. Jamais, não tem como. Né? Eu acho que Deus é maravilhoso. Eu te falei, preparei para morrer, comprei o terreno no cemitério, mostrei a roupa para o meu filho mais velho. Se eu roupa, morrer, eu quero que me veste. Tá. Minha tia falou para mim assim, olha, mas isso é muito difícil. Deixa para a hora que morrer. Alguém vai arrumar? Aí eu falei para ela o seguinte, olha, tia, a morte é muito complicada. Meu entendimento é o seguinte, tem pessoas que às vezes nunca foi te visitar. E no dia que você morre, ele chega doidinho, ele decide tudo para você. Onde que você vai ser enterrada, com que roupa que vai colocar, que horas que vai ser o início do velório, claro, vai ter término. Então eu falo assim, que por que não a gente escolher? É verdade. Se naquele momento eu não tinha outra certeza a não ser a morte com aquele diagnóstico. Mas hoje, Salles, eu falo assim que a maravilha de Deus. O que é o plano de Deus? Você leu aí o Isaías 43. E para mim é muito importante o Isaías 43. Mas o que mais tem me chamado a atenção, que eu li agora há poucos dias, é o Isaías 55, que eu acho que ele é a minha definição. O Isaías 55. E na época, 10 de agosto de 2015, foi a época que eu tinha a 6ª série completa, né? Eu não tive a oportunidade de terminar os estudos. Porque, na verdade, a Mônica, de antes do câncer, passou pelo processo do câncer, houve uma grande mudança durante tudo que aconteceu, né? É o que você vai falar pra gente. É verdade. E foi onde, um dia, uma amiga minha de Monte Carmelo falou pra mim assim, nossa, mas você é tão nova, tão bonita, por que você não termina seus estudos? E eu tinha muita vontade de falar que eu tinha um ensino médio completo. Porque às vezes eu sentia um pouco constrangida quando me perguntavam, qual a sua escolaridade? Aí eu falava, 6ª série completa. E coloquei na minha vida como meta terminar meus estudos. Fui para o SESEC, terminei os estudos, ensino fundamental, ensino médio, e hoje estou cursando, né, com o maior prazer, que eu falo que é outro milagre que aconteceu na minha vida. Hoje eu estou cursando o 3º período de Direito da Unicerp aqui de Patrocínio. Faculdade. Então, assim, eu falo que Deus foi maravilhoso comigo. Com certeza. Eu falo que se eu tivesse que passar isso tudo de novo para me tornar na pessoa que eu me tornei hoje, eu escolheria passar. Porque você se tornou uma pessoa melhor. Com certeza, com certeza. Eu falo assim que eu vivia dentro de uma caixa. Porque o meu mundo, igual eu te falei, era sair de manhã, trabalhar, chegar à tarde. Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para os meus filhos, para Deus, correria então, total. Né? Às vezes eu passava na porta da igreja e falava assim, uma hora eu vou vir à missa, ou alguém me convidava para um grupo de oração e eu nunca tinha tempo para nada. Né? Talvez me matriculei, igual era meu sonho, terminar meus estudos 2 vezes que eu matriculei, né? E não consegui levar em frente. Então, assim, hoje eu penso que minha vida mudou.
quando eu penso o quanto eu cresci como pessoa, né? Eles falam assim que câncer era coisa de gente ruim. Talvez eu fiquei mais ruim um pouquinho, porque antes eu colocava muitas prioridades. Tinha muitas prioridades antes de chegar até a mim, antes de chegar até a Deus. E hoje não. Hoje as prioridades começam em Deus, começam em mim, começam em meus filhos. Amém. Bom, Mônica, queria te agradecer. Ela citou Isaías 55, e aqui deixa eu ler um trechinho. Todos vós que estáis com sedes, vinde à nascente das águas. Está escrito: vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar o trigo sem dinheiro, vinho, leite sem pagar, porque o despertar do vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia. Porque despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? Se não me ouvis, comereis excelente manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me a atenção e vinde a mim. Escutai, a vossa alma viverá. Amém. Eu vou ler até aqui, mas é Isaías 55. Mônica, como você disse, você é um milagre de Deus e um exemplo para todos nós. Talvez hoje você veio aqui de gaiato, de curiosidade. Vamos ver o que a Mônica tem para falar. E ela veio aqui abrir o seu coração para dizer para você, meu amigo, minha amiga, para você que está vendo esse vídeo agora, que não importa a situação, não importa a barreira, Deus tem algo maior e melhor para fazer através do seu sofrimento, seja ele qual for. Talvez não seja no mesmo estágio da Mônica, um câncer. Talvez hoje você perdeu alguém que você amava. Talvez você está passando por uma dificuldade muito grande, uma angústia muito grande. Talvez hoje você está aí desanimado com a vida, até pensando em suicídio, querendo desistir. A Mônica está aqui para lhe provar ao contrário, que existe esperança, existe mudança. E se você quiser, como diz aqui em Isaías 55, todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Bom, essa foi a nossa palavra amiga para você hoje, em forma de partilha de fé e vida com a nossa amiga Mônica. Mônica, eu deixo você à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa, para todos que estão te assistindo agora, fique à vontade e que Deus te abençoe. Olha, Salles, eu quero dizer que, independente, igual você falou aí, né, se é um câncer ou se é uma depressão, se é uma dificuldade, que não perca a fé, que tenha esperança, né? Deposite a esperança em Deus. Pega nas mãos de Deus. Logo que eu fui diagnosticada, eu recebi um telefonema da minha avó, que morava em Monte Carmelo, e eu falo que é muito forte, porque depois ela faleceu e eu não vi ela. Ela falou para mim o seguinte: olha, minha filha, pega nas mãos de Deus, mas pega firme, porque só Ele para te ajudar. E são com essas palavras, né, que eu falo, que eu deixo o meu recado. Que não desanime, né? Tudo tem a hora certa, mas pega firme nas mãos de Deus, que a gente tem que acreditar que vai dar certo. Amém. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo. Compartilhe, espalhe, né? Ajuda o nosso canal também. Depois você vem cá, comenta, por favor, aí.
sobre esse vídeo, sobre esse testemunho da Mônica, na luta contra o câncer. E na graça de Deus, ela conseguiu vencer. E se ela venceu acreditando nesse Deus poderoso, você também pode vencer. Porque eu sei e eu acredito. Uma palavra amiga em Deus e através de Deus pode mudar a sua vida. Deus abençoe.